Eu, Pastor Rufino, venho pedir a toda a nação para nós brasileiros fazer uma oração pela pátria. Em Salmos capítulo 2 verso 8 diz: peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Estamos muito acostumados a pedir e receber bênçãos pessoais. Contudo, é preciso entender que se queremos ser felizes precisamos que nosso vizinho da rua, e todo o restante do bairro, cidade, estado e o país sejam abençoados. A igreja tem autoridade profética nesta terra. O Senhor nos prometeu: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, como diz o Salmos capítulo 2 verso 8. Então basta pedir ao Senhor que abençoe nossa terra, pois em Josué capítulo 1 verso 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Então devemos assumir nosso papel e tomar posse da terra que o Senhor nos deu. Enquanto o povo promove manifestações públicas pedindo mudanças, o povo de Deus, além de cumprir seu papel social, se manifesta diante do altar de Deus clamando pela sua nação. Você tem orado pelo Brasil? Vamos ver alguns motivos de oração pela nação brasileira. 1. Oração de confissão. Em 2 Crônicas capítulo 7 verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira coisa que precisamos orar como igreja é pedindo perdão pelos pecados de nossa nação. Sabemos que o governo humano muitas vezes não é de acordo com a vontade de Deus. Como aconteceu quando o povo de Israel quis escolher um rei e foi avisado de que teriam problemas, em Samuel 8, assim até hoje escolhemos líderes que nos decepcionam e não agradam ao Senhor. A solução é pedir perdão a Deus nos humilhando diante dele. Precisamos confessar a corrupção, a idolatria, os vícios, prostituição e muitos outros pecados que acontecem em nosso país. Não podemos achar que como cristãos somos santos e não temos que confessar estes pecados sociais. Você pede perdão pelos pecados da sociedade? O perdão de Deus restaura a nação. 2. Oração pela igreja. Em Salmos 33 verso 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. A igreja é a porta que Deus abriu para salvar vidas. Se a igreja não estiver cumprindo seu papel, as almas não serão resgatadas. Por isso precisamos orar pelas igrejas pedindo ao Senhor que todas sejam abençoadas. A igreja que vai trazer um avivamento será a igreja de Cristo e não uma denominação específica. Somente com a unidade da igreja conseguiremos alcançar esta nação em João 17:21, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para isso é indispensável se libertar do orgulho denominacional e reconhecer que uma igreja sozinha não vai conseguir realizar toda a obra missionária no país. Devemos orar pelos pastores e líderes evangélicos pedindo que abram suas mentes e corações para trabalhar juntos pelo reino de Deus, conduzindo seus rebanhos a buscar vidas para o Evangelho de Cristo. Você tem orado pela igreja? Abençoe todas as igrejas e pastores. 3. Oração pelas autoridades. Em 1 Pedro capítulo 2 verso 13 e 14, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, como o soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Os grandes homens e mulheres revestidos de autoridade trazem debaixo de suas fardas e faixas, uma pessoa comum e frágil como todos nós. Por isso precisamos orar por suas vidas. O primeiro conceito que precisamos mudar a respeito de nossas autoridades é que eles são instituídos por Deus. Mesmo que sejam eleitos por homens e cometam graves erros, devemos entender que o poder que a pessoa recebeu para exercer na verdade não lhe pertence e sim a Deus que lhe permitiu estar ali. Os vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, ministros e presidente da República precisam de nossa oração. Você tem orado pelas autoridades? Não fale mal, apenas ore pelas autoridades. 4. Oração pela economia. Em 1 Timóteo capítulo 2 verso 1 e 4, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Desde que você e eu existimos, ouvimos falar de tal crise financeira. Na verdade, são várias crises que vão e vêm. Por isso precisamos como igreja orar pela economia do país pedindo ao Senhor, que é o dono do ouro e da prata, e isto está em Ageu capítulo 2 verso 8, que nos dê os recursos necessários. A oração pela economia envolve a saúde, educação, emprego, transporte e tudo mais que precisa do sustento financeiro.
Os médicos, professores, empresários e funcionários públicos precisam de intercessão por suas vidas. Você tem orado pela economia? Ore pela prosperidade de nossa terra. 5. Oração pela justiça. Em Romanos capítulo 3 verso 1 e 2, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A justiça humana é limitada porque o homem é falho e não tem condições de julgar ninguém. Somente um Deus justo pode trazer justiça para o país. Podemos orar pois em Mateus capítulo 5 verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A violência tem sido um dos graves problemas em nossa nação. Se formos comparar os dados de guerras e o número de pessoas que morrem assassinadas no país, veremos que estamos em situação muito pior do que muitos destes lugares. As pessoas que trabalham pela justiça, como os policiais, delegados, promotores e juízes, são carentes de nossa intercessão em seu favor. Isto está em Romanos capítulo 3 verso 1 a 8. Você tem orado pela justiça? Clame ao Deus justo que faça justiça. Ore pelo Brasil. Conclusão. Em Salmos 122 verso 6, orai pela paz de Jerusalém. A nossa Jerusalém é o Brasil. Aqui é o lugar que Deus escolheu para nos abençoar. Por isso devemos orar pela paz em nossa terra e declarar em Salmos 122 verso 8, diz: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, e haja paz em ti. Se você quer que seus filhos e família sejam felizes, precisa orar pela nação. E o pastor Rufino digo que as coisas só vão mudar quando votarmos conscientemente. Quando protestarmos por mudanças. Mas melhor ainda que fazer isso é ir ao altar do Rei dos Reis e pedir a Ele que nos abençoe. A revolução que não conseguimos fazer nas ruas, podemos fazer diante do trono de Deus. Você deseja que o país seja transformado? Se você é um cristão, jamais votará num partido comunista ou num candidato de esquerda. Vamos revolucionar a nação através da oração. Que Deus abençoe seu dia. Amém.